via formulário eletrônico Forms, disponível no site do campus desde o dia 30 de maio até a data de 3 de junho. Quero deixar claro que, a partir de amanhã, ficará disponível novamente para o debate que acontecerá na sexta-feira. Serão 3 perguntas. Foram indicados os candidatos para quem as perguntas foram direcionadas, e todas as perguntas foram numeradas, por ordem de chegada, e serão sorteadas por meio do aplicativo. A ordem de fala dos candidatos será definida por sorteio, que será realizado agora. O primeiro candidato, o candidato Bruno, que responderá. Candidato Odair será o segundo candidato. Se você sabe o significado de um sorteio inútil, é esse. O terceiro... o terceiro é o Adriano. E o quarto será o Fantinho. Aí eu Fantinho, eu quero ver se ele passa mesmo. Pois... Serão realizados 3 blocos alternados com 3 perguntas por bloco. Cada candidato responderá as 3 perguntas, sendo... Desculpe. Cada candidato responderá 3 perguntas no total, sendo uma pergunta por bloco. E terá 2 minutos para responder a cada pergunta. Então, vamos sortear a primeira pergunta feita pelos participantes aqui do campus ao candidato professor Bruno. Pergunta 19. Só um detalhe, existem pessoas que fizeram a mesma pergunta várias vezes. Então, se tiver pergunta repetida, nós sortearemos outras. Pergunta 19. Então, vamos lá. O senhor sabe informar se a reitoria tem total conhecimento de todos os nossos problemas de infraestrutura e quantitativo insuficiente de servidores em vários setores do ensino no campus Guarapari? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, é uma boa pergunta, né? O conhecimento da reitoria sobre a nossa realidade. Acho que isso é muito importante. Eu acredito que sim, né? Porque a reitoria deve saber da estrutura organizacional dos seus campi. Então, da nossa realidade, eles devem ter conhecimento. A grande questão é como esse conhecimento é ditado, é gerido a nível de reitoria. Então, é sempre bom a gente levantar, né? Estamos numa campanha para diretor-geral aqui, mas, em paralelo à nossa campanha, também temos a campanha para a reitoria do IFES, né? Então, vocês vão votar para diretor-geral, em um de nós 4 aqui, preferencialmente o 1, mas também votarão para reitor ou reitora, né? E temos uma candidata muito boa, por sinal, né, que é a professora Adriana, né, que ela também foi técnica administrativa, assim como eu, né? Temos uma parceria muito boa aqui. Enfim, ela foi a pró-reitora de ensino, então ela tem um conhecimento muito vasto, com muita propriedade sobre as nossas questões em relação ao ensino, e isso passa pela questão de pessoas, o nosso pessoal, os nossos servidores, professores, técnicos administrativos. Então, essa ciência, ela ocorre. Então, vale esse olhar um pouco mais criterioso também para o candidato a reitor. E essa parceria que nós temos sela esse compromisso de ter um olhar muito mais, né, atento às nossas questões, às nossas situações, tudo aquilo que a gente vem enfrentando aqui e colocando como dificuldade dentro do campus. O senhor tem mais 15 segundos. Entendi, 5 segundos. Então, essa realidade nossa é importante. Em 2021, nós tínhamos um número de servidores, né, tínhamos 40 tais, hoje temos 36 tais, então a gente acabou perdendo servidores ao longo do tempo, e é bom batalhar sobre isso. Vamos ao sorteio para pergunta ao professor Odair. Pergunta 28.
28. O senhor propõe a seleção participativa de diretores por meio de consulta aos servidores. Como pretende regulamentar esse processo, garantindo critérios técnicos e evitando que a escolha se transforme em um processo apenas de popularidade? O senhor tem 2 minutos. Eu nunca ouvi falar do critério de popularidade nesse caso. Mas olha só, a ideia é o seguinte, vou ser bem simples. A ideia é o seguinte, não vai ser como foi no início da gestão atual, que foi eleição. Não é a eleição. Vocês vão eleger o diretor do campus. E o diretor do campus vai escolher. A gestão participativa é o seguinte, eu vou ouvir todos os setores. Por exemplo, eu vou escolher o diretor de ensino. Primeiro eu quero saber quem está disponível, quem quer ser diretor de ensino. Aí eu vou sentar com todo o setor de ensino para conversarmos. Olha, nós temos 3 candidatos, vocês têm mais alguém para indicar? Aí nós vamos conversar, aí eu vou conversar com cada um separadamente, para aí então eu decidir quem eu vou escolher. Essa minha opção se deu pela minha opção de campanha. Eu optei por não fechar com nenhum grupo. Eu optei por trabalhar livre. Eu não estou fechado com nenhum grupo, nem com a administração da qual eu sou professor, desde que eu entrei aqui. Eu estou livre e todo mundo é livre para votar em quem quiser. Então, eu não ficarei preso a quem me apoia. Não vou ter assim, a coordenadoria de engenharia sanitária me apoia, eu tenho que ter um diretor da engenharia sanitária. Não, eu posso pegar diretor de qualquer setor do campus. Isso independente... 30 segundos. Independente se me apoiou ou se não me apoiou. O que eu tenho, estava conversando até com o professor Paulo, é critério. E o principal critério é que a pessoa tem que estar alinhado ao meu pensamento para fazermos um campus melhor. Esse é o principal critério. Foi, Robson. Pois bem, vamos ao sorteio do professor Adriano. Pergunta 15 para o professor Adriano. Pergunta 15. Prezado candidato, caso eleito, o senhor apoiará o pleno desenvolvimento da política de esporte e lazer do IFES? 2 minutos. Bom, obrigado pela pergunta. É uma demanda que já vem de algum tempo, né? Do Gilberto em particular, né, Gilberto? É uma luta que a gente tem lá na coordenadoria da licenciatura, ele sempre defende isso, mas também é uma luta e uma briga no bom sentido, né? Uma luta pelos nossos alunos que buscam esses recursos dentro a oportunidade de participar desse tipo de atividade. Dentro da política da não violência, eu acho que é essencial a gente incentivar o esporte. Eu acho que é uma forma, né? Para quem pôde ver lá o post que eu fiz na semana do anti-bullying, né? É muito aquilo ali. Eu tenho 2 crianças e um deles hoje pratica, né? O Joaquim que saí, mas pratica o jiu-jitsu e acho que dá uma força mental muito grande para eles. O esporte ensina muito para a gente. Eu acho que é uma forma de interagir. Eu acho que é uma forma que o aluno tem de válvula de escape e é essencial, dentro do estresse que é causado no processo de aprendizagem, ter essas válvulas de escape. Então, sim, a minha resposta é que eu vou lutar, né? Vamos juntos aí levantar essa bandeira para conseguir, de alguma forma, fomentar a prática esportiva, a participação no GIFES, tá, Gilberto? Já está mapeado isso. A ideia inicial é buscar esse recurso junto à reitoria, tá? Para que não onere o nosso orçamento de custeio, que é o dinheiro que vem para a gente gastar com esse tipo de prática e visitas técnicas. Então, a gente tem ali um recurso específico para os GIFES, sem necessariamente tirar da visita técnica. Se não conseguirmos por esse caminho, a gente tirar uma parte, sim, do nosso recurso e falar, olha, esse recurso aqui é porque é institucional a participação. Vamos ao sorteio agora. Pergunta para o candidato
Professor Fantin. Professor Fantin, será habilitado o acesso ao e-mail pela graduação LCN, Licenciatura em Ciência da Natureza, como as demais instituições federais? Não, como os demais institutos federais, ou instituições de ensino. Pois somente temos o registro, mas não temos acesso ao webmail, caixa de mensagem. 2 minutos. Quer que eu repita a pergunta? Eu gostaria. Então tá bom. Gostaria mesmo. Será habilitado o acesso ao e-mail pela graduação, como as demais IFs? Pois somente temos o registro, mas não temos acesso ao webmail, caixa de mensagem. Manifesto dificuldade de compreensão nessa pergunta, porque, para mim, até onde eu sei, os alunos tinham acesso ao e-mail, né? Não tem acesso, @ifs? Eu desconheço, eu não tenho essa informação. Não sei, eu sou um pouco temerário, não sei. A princípio, nós temos um problema de legalidade, né? Quando você tem um e-mail institucional, você tem problemas de corresponsabilidade da própria instituição. Teria que fazer um estudo, ver se é viável ou não. A priori, eu acho temerário, porque, e não só se for liberar e-mail institucional para da licenciatura, eu acho que toda a regra tem que ser aplicada a todos. Então, se for fazer para a licenciatura, não seria só a licenciatura, seria qualquer aluno, independente de qual seja. O meu único receio é a responsabilidade da rede, da instituição. Porque se o aluno faz uma divulgação pelo e-mail e é alguma coisa ofensiva, uma coisa que tenha alguma imputação criminal, é possível, até a nível de indenização por conta da instituição, eu acho temerário, a não ser que houvesse um sistema de controle muito bom, e aí já iriam acusar de censura. Eu acho receoso esse tipo de deliberação. Abrir mão do tempo? Faltam 30 segundos ainda. Então, tá bom. Vamos ao sorteio da segunda pergunta para o professor Bruno. Pergunta 15. Prezado candidato, caso eleito, o senhor apoiará o pleno desenvolvimento da política de esportes e lazer do IFES? Bom, vamos ouvir o outro ponto de vista. Não foi para o mesmo candidato, então está valendo. Quero dinheiro jogar na Mega Sena, né? Bom, de fato, essa pergunta é muito boa e ela é uma pergunta que vem muito a calhar para a nossa situação, né? Todo mundo conhece e enxerga a nossa estrutura poliesportiva, né? Dá para ver, aliás, da noite talvez não enxerga tanto assim, né? Afinal, não tem iluminação lá embaixo. Então, é preciso ter um olhar um pouco mais criterioso sobre essa estrutura poliesportiva, e é óbvio que a gente vai apoiar isso, é essencial para a formação do estudante, da formação como do cidadão por completo, né? Passa pela perspectiva esportiva também, né? Então a gente vai ter um olhar um pouco mais criterioso lá, tem uma série de pontuações que a gente tem sobre a quadra, sobre o campo, né? Sobre a quadra de areia, né? De repente, já conversei com o Vinícius, já conversei com o Gilberto, são uma série de pontuações, também não somente a nossa estrutura poliesportiva, mas os elementos que ajudam e compõem, afinal, o campo é a sala de aula do professor de educação física, né? Então é necessário ter uma boa, um material esportivo, bola, cones. E aí a gente tem o problema que depois lá tem o lago, né? Então tem uma série de bolas perdidas para o lado de lá, Gilberto sabe muito bem disso. Então é preciso um cuidado um pouco mais sobre a estrutura. A gente temos planos a curto prazo e a longo prazo para essa estrutura poliesportiva, né? De repente levantar o alambrado, colocar uma cobertura lá para evitar, né? Porque não adianta comprar bola e aí a cada aula de educação física a gente perdeu uma bola. Então a gente tem um olhar muito criterioso e, como eu disse no início da minha fala, iluminação, né? O Grêmio fez um evento esses dias que foi, né, se estendeu e foi até a noite. Eles tiveram que jogar com luz de celular. Isso é muito ruim, né? A gente aqui como servidor, de ver uma situação como essa.
E, na nossa visão, iluminação não é algo tão difícil assim da gente, né, conseguir trabalhar, tudo é uma questão de prioridades. Então, em relação à estrutura, Gilberto, que está aqui em especial, conte comigo que a gente vai ter um olhar muito carinhoso para a nossa quadra. Vamos à segunda pergunta para o candidato professor Odair. Professor Odair, quais foram as obras realizadas no Campus Guarapari com devido acompanhamento, custeadas e aprovadas pela reitoria? 2 minutos, professor. Cara, como eu vou saber disso? Como o Bruno falou, o campus é uma caixa preta. O campus é uma caixa preta. Nós não sabemos. Nós sabemos que foi feita uma quadra que não pode ser usada. Tá aí o Gilberto. Porque nós temos uma quadra que ela é descoberta. Se chover, não dá para jogar. Se fizer sol, não dá para jogar. Se escurecer, não tem iluminação. Nós temos um campo de futebol que não dá para treinar. Não sei se vocês sabem, mas eu estou técnico do time de futebol do campus. Tá? É verdade, eu estou técnico do time de futebol do campus. Eu desço para lá toda terça e quinta para treinar os meninos, só que só dá para treinar 2 toques, porque o campo é muito pequeno, o campo é um campo de futsal, não é um campo de futebol. Nós temos uma pista de atletismo que não dá para usar porque é só buraco. Nós temos uma quadra de areia que é... Então, assim, eu não sei. E, obviamente, veio verba para se fazer essa obra. Eu ainda comentei assim, eu não sei quanto foi gasto ali, mas eu entendo que o que foi gasto para fazer o campo, fazer a pista de atletismo e fazer a quadra de areia, daria para ter coberto a quadra. Simples e fácil. Cara, não, o grande problema aqui do IFES que eu vejo é o seguinte, são obras 30 segundos. Mirabolantes. É uma quadra com ar-condicionado, é tipo Maracanãzinho, tipo Mineirinho lá em Belo Horizonte. Cara, a gente precisa de uma quadra igual a da Pitágoras, onde Cris, que está aqui, que não me deixa mentir sozinho, né, Cris? Nós fizemos festa junina lá na Pitágoras e dá para jogar lá. Cara, é uma quadra simples, com uma cobertura simples e a um custo mais acessível. Mas, assim, o que mais foi feito? Foi feito esse prédio, foi feito outro prédio. Sim, foram feitas obras. Vamos ao sorteio para a segunda pergunta do professor Adriano. (28) Quais os grandes problemas encontrados no nosso parque esportivo? Bom. Depois todo mundo dá uma surra no Gilberto. Bom, obrigado pela pergunta, né? Eu acho que os colegas já destacaram aqui muito bem as problemáticas, né? Temos mesmo vários problemas ali na quadra, mas eu vou tentar puxar aqui um foco para a solução, então, né? Porque falar do problema é evidente, todo mundo está vendo ali que tem o problema de fato, concordo. A iluminação do campo, a gente está acabando de fechar agora uma parceria com o pessoal do futebol americano. Não lembro o nome, acho que é Flag o nome, né? Não lembro o nome direito. Que vai usar aquele campo ali de 7, para fazer os treinos ali. Cabe. Ele falou que é o que ele precisava para o espaço para poder começar o projeto. Só que ele reclamou da iluminação. Então, o que a gente fez? A gente foi conversar junto com a prefeitura para ver se eles conseguem ajudar a gente com a iluminação e resolver ali minimamente um problema que é urgente. Eu entendo, cara, que tem vários problemas na instituição. Tem, de fato. Tem muita coisa para a gente resolver. Eu acho que tem vários pecados, vários erros que eu observei ao longo desse período ali ao lado da DPPGE, mas eu aprendi com esses erros, né, e quero buscar soluções acessíveis, que não podem se restringir, mais uma vez, pessoal.
existe um orçamento para investimento. Você precisa de ter um projeto para ter uma quadra. Quem vai pagar 30 isso? segundos. Da onde vai sair esse recurso? Do governo federal? Eu acho um pouco mais complicado. Tá? Mas, ainda assim, o restaurante está prometido, tá bom? Já está na época na parte de implantação, tá a placa ali na frente. Tem lá o processo da placa que está rodando, lá o processo da quadra inteira, está rodando o processo. O terceiro bloco está rodando o processo. Então, assim, existem iniciativas para resolver o problema. Não adianta eu sentar na cadeira e falar, tem o problema. Vamos poder suar um pouco para resolver. Vamos agora ao sorteio da segunda pergunta para o candidato professor Fantin. Se sair alguma coisa sobre esporte, a gente pede licença para todo mundo, deixa só o Gilberto aqui, que o debate vai ser só para ele. Eu não sabia que Gilberto... Né, Gilberto? Você é um privilegiado, Gilberto. 19. O senhor sabe informar se a reitoria tem total conhecimento de todos os nossos problemas de infraestrutura e quantitativo insuficiente de servidores em vários setores do ensino no campus Guarapari? 2 minutos. Bom, para saber se a reitoria sabe ou não, eu teria que estar lá na gestão da reitoria. Mas ela deveria saber. Como um bom gestor, eles deveriam saber. Não vejo nenhum sistema de comunicação que fica auferindo esses tipos de problemas que ocorrem eventualmente. Normalmente, por mecanismos do tipo diretor-geral, que participa, a diretoria de ensino, costuma levar os problemas até a reitoria, buscando uma solução. Agora, como o problema vai ser resolvido, eu acho que tem que ver cada tipo de problema que vai surgir. Não tem como falar, a única possibilidade de responder é sempre de forma genérica. Se a reitoria sabe ou não, acho que não. A não ser os problemas mais graves, problemas do tipo, precisamos cobrir a quadra, que esse eu sei que já chegou lá. Ou então se aproveita quando o reitor vem aqui, ou algum representante da reitoria, para avocar esses probleminhas. Só que a reitoria tem que decidir em cima do orçamento que vem para ela, né? São quantos campi? 26 já? Nem sei mais quantos são. 23, mas tem os novos que estão surgindo aí. Tem 3 surgindo, então. 23 e 26 vai dar, né? A reitoria é um problema decisório dela de como que ela vai distribuir essa renda. O máximo que a gente pode fazer é apresentar argumentos plausíveis que justifiquem o dinheiro vir para cá, para resolver problemas, que normalmente os problemas são desse nível, financeiro, viu? Ou do tipo também vagas de servidores também. É um probleminha também que surge também e que costuma chegar na reitoria. Agora, outro tipo de probleminha é mais difícil. Dependeria da atuação do nosso diretor administrativo, algo desse tipo. Satisfeito? Então, vamos ao sorteio da terceira e última pergunta ao professor Bruno. Professor Bruno, no seu entendimento, a reitoria tem total conhecimento de todos os nossos problemas de infraestrutura? Eu já respondi essa pergunta. Tem, realmente. Só é a outra mais longa. Ok. Vamos refazer. 41. Tome, Gilberto. Como o candidato avalia as obras feitas no campus, principalmente na parte esportiva? O que pode ter ocasionado a situação atual dessas estruturas? O que pode ter ocasionado... Deixa eu começar novamente. Como o candidato avalia as obras feitas no campus, principalmente na parte esportiva? O que pode ter ocasionado a situação atual dessas estruturas? 2 minutos para a resposta. Bom, vamos mais uma vez para a estrutura poliesportiva do campus, né? De fato, a nossa estrutura, se é que ainda, né, conseguimos falar um pouco mais, né,
mas a nossa estrutura tem muita coisa a acrescentar, mas a gente fala muito de cobertura, né? Mas muito além de cobertura da quadra, do campo, a gente já tem que prever também a manutenção. Vou por essa linha, então, né? Manutenção da nossa estrutura, manutenção do campo, cortar a grama, né? A manutenção do piso da quadra, tudo isso deve ter um olhar um pouco mais criterioso, né? De fato, nós levantamos alguns valores ali do que foi gasto nessa estrutura, e não foi pouca coisa, e daria para fazer uma coisa muito melhor. De novo, já foi, né? Esgotamos esse assunto, mas não só o olhar sobre o que está lá e o que deve ser feito, mas do que deve ser manutenido, né? Aquele olhar um pouco mais criterioso para o nosso dia a dia. Marcação de campo, né? Capinar aquilo ali, irrigação, outras coisas como pontos de água, né? Não tem sequer um bebedouro lá embaixo, coisa simples de resolver. Se não tem um bebedouro lá embaixo, um ponto de água, como é que a gente vai fazer uma prática esportiva, né, com dignidade? A questão do uso dos vestiários, né? Gastamos um dinheirão com vestiários, os vestiários não são tão assim, a gente tem vestiários que não dá nem para usar. 30 segundos. E aí a gente tem que ter um olhar para a estrutura esportiva como um todo. Material esportivo, estruturas que deem, né, condições plenas para a prática esportiva, um ponto de água decente, vestiário lá embaixo, né, que os alunos possam trocar de roupa, tomar um banho e vir para a sala de aula novamente. Então, muitos pontos serão levantados e muitos pontos temos a fazer nessa estrutura poliesportiva. Obrigado. Vamos agora à terceira e última pergunta, o sorteio da terceira e última pergunta para o professor Odair. Pergunta meia dúzia. Sendo eleito, você pretende participar ativamente das discussões e decisões no Fórum de Diretores? 2 minutos para resposta. Sim. Não tem o que falar, gente. Tem que participar. O diretor tem que participar. Tá? Infelizmente, não é a situação atual, mas eu não quero focar na atual gestão, eu quero focar no que eu farei como diretor-geral. E, sim, participarei ativamente. Se tiver viagem internacional para buscar parcerias, irei, participarei. Não me acomodarei aqui no campus. Pretendo continuar dando aula, tá? Obviamente, 4 aulas por semana, 6 no máximo, mas participarei de tudo que o diretor tem que participar para conseguir trazer mais verba para cá. Se o diretor não participar, ele não tem como trazer dinheiro para o campus. E o dinheiro sem campus não anda. Eu acho que seria uma pergunta sempre de sim ou não, mas é isso. Então, assim, nós precisamos de um diretor atuante, de um diretor que, parafraseando o Bruno, compre a briga do nosso campus. E eu sempre ouvi o Ronaldo falar e o Gibson falar que lá é terra sem dono. Então, alguém que chega lá e que se imponha na conversa, 30 segundos. Se imponha nas ideias e faça o melhor para o nosso campus. A gente tem sempre que pensar o máximo possível no nosso campus. E pensar no nosso campus é pensar nos alunos. O diretor que não traz recursos para cá está prejudicando não os professores, não os técnicos, está prejudicando os alunos, diretamente os alunos. Tá? Então, assim, sim, buscarei participar o máximo possível. Sorteio da terceira pergunta para o professor Adriano. Pergunta 2. Atualmente, temos vários setores de apoio ao ensino desfalcados em número de servidores, impactando diretamente no atendimento às necessidades de docentes e discentes. O que fazer para corrigir ou, ao menos, minimizar esse grave problema? O senhor tem 2 minutos para responder.
Excelente pergunta. Obrigado pela pergunta, pessoal. A gente tem, de fato, problemas graves com relação à alocação de pessoal em alguns setores, principalmente naqueles que atendem vocês. E isso é visível, isso está mapeado. Eu já conversei com algumas pessoas que, caso eu ganhe esse pleito, né, caso vocês o decidam assim, eu vou ter um olhar carinhoso para esses locais. Por exemplo, já conversei com as pessoas que vão assumir a direção junto comigo. O diretor vai ter que estar pelo menos um dia no campus, não tem jeito. A presença do diretor no campus à noite é essencial. Às vezes, a gente fica aqui sem nenhum diretor na instituição. É muito ruim. Sem uma liderança, sem aquele que reflete o que é a instituição, o que representa a instituição, a gente acaba perdendo um pouco o norte. Então, eu quero uma direção, sim, presente. E a gente vai fazer isso durante a minha gestão, se vocês o quiserem. É o primeiro passo para a gente poder mostrar para os nossos servidores que a gente precisa de olhar com mais carinho para vocês. Se a direção não o faz, como é que a gente pode conversar com o setor A, B ou C para que isso aconteça? Então, sim, está mapeado. A gente tem, sim, servidores que são afastados por saúde. A gente vai tentar, de alguma forma, cobrir esses setores, tá bom? Alguns servidores que estão, por exemplo, da CAI, que estão lotados em outros locais, vão voltar para a CAI para poder melhorar o atendimento a vocês. Vamos, então, ao sorteio da terceira e última pergunta para o candidato professor Fantin. Pergunta 21. Caso eleito, o senhor daria prioridade em alguma questão específica para minimizar os problemas de infraestrutura? E quais seriam essas prioridades? Dois minutos. Essa pergunta está correlacionada com a que foi feita agora nos pro daí, né? Acho que foi. Foi Bruno, né? Perguntou. Com relação à infraestrutura. Bom, eu já respondi uma parte dela. Infelizmente, a infraestrutura, nós, para ampliar, depende de recursos. O que nós podemos fazer é tentar otimizar o que nós temos. Tentar melhorar, digamos assim, a ocupação do espaço físico da melhor forma possível. Nós temos, novamente, eu até respondi isso antes, temos que garantir o que é essencial para o campus, correto? Tentar identificar aonde teria um espaço sobrando. Por exemplo, não sei se é o caso, mas vamos especular aqui, vamos supor, tem aqui uma salinha do lado da biblioteca ali que talvez poderia ser utilizada, mas isso dependeria de fazer um estudo e detectar a real demanda do uso desses espaços. O que foi comentado com relação ao uso dos espaços dos laboratórios, como sala de aula. Essa infraestrutura não tem, é o que está posto, não tem. O máximo que você pode fazer é otimizar o uso dela. Mas tem uma infraestrutura que eu acho muito importante que deveria ser implementada e não é, que é a questão de controle da entrada dos indivíduos, dos professores, 30 alunos segundos. Na instituição. Essa estrutura não existe, mas penso que ela deveria ser prioritária. Na minha opinião, eu acho muito importante esse tipo de registro, pelo menos um pouco de controle, para que não possa entrar qualquer um. Apesar do que, também ela não precisa ser muito rígida, não, porque basta pular a cerca ali rapidinho, você consegue entrar no campus. Acho que é isso. Satisfeito. Obrigado. Bom, vamos às considerações finais, ao terceiro momento do debate. Já agradecendo a participação de todos. Mais uma vez, doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença, viu? Pela contribuição. As considerações finais, cada candidato terá 4 minutos para as suas considerações finais, livremente. A ordem de fala também será definida por sorteio. Então, vamos ao primeiro candidato que fará suas considerações finais.
Candidato Fantin. Vou só fechar o quadro agora? Não, né? Então, ok. Então, tudo bem. Candidato. Vocês preferem que eu sorteie todos por aí? Então vamos lá. Candidato Adriano, segundo. Bruno. Eu acredito que o último deve ser o daí, né? Então, vamos iniciar 4 minutos para o professor Fantin. Bom, eu estou aqui candidato porque eu quero Gostaria de pedir silêncio, por favor. Eu quero ter a oportunidade de tentar melhorar o ensino. Eu tenho muita frustração com o ensino que é feito no IFES. O meu objetivo é integralmente melhorar isso. O problema que nós temos dentro das limitações que nós temos, porque nós vamos continuar professores, nós estamos aqui apenas numa disputazinha bem saudável, mas continuaremos com os mesmos professores aqui no campus. E a única forma que eu vejo de tentar melhorar isso é trocando algumas peças. Outra coisa que eu também pretendo melhorar muito nesse ambiente aqui do IFES, talvez os alunos não consigam perceber, mas os servidores observam um pouco mais. Aqui no IFES existem certas ilhas de poder, certas zonas de influências, e não tem uma coisa saudável, onde você possa conviver em harmonia com os colegas. Isso não tem. Eu penso também em mudar isso. Vai ser um trabalho hercúleo, muito difícil, vai exigir muito de mim, presencialmente aqui, ter que estar aqui. Essa vida hoje, a minha vida é muito tranquila aqui como professor, como diretor vai ser diferente, a postura é diferente. Eu acho que são os dois grandes problemas que apresentam aqui no campus, que é uma coisa que eu pretendo mudar. Mas lembre-se de uma coisa, as mudanças elas são sempre pontuais e poucas. O principal sempre fica, são os servidores, o mesmo docente, o mesmo espaço físico, é mais uma postura, é um comportamento de querer melhorar, ter uma direção proativa, ou seja, não esperar os problemas chegarem, buscar ajudar, buscar colaborar, fazer uma solução, dirimir os problemas de forma mais simples, sem evitar o surgimento de conflitos, de insatisfações. Isso é difícil, é um trabalho de relação pessoal. Uma outra coisinha que eu gostaria de complementar, já que eu tenho tempo livre, só para comentar o negócio da quadra ali, que eu acho interessante a resposta. O IFES dispõe de um recurso, não temos nada ali embaixo. O dinheiro que nós temos a seguinte opção: ou fazemos uma quadra bonita, coberta e tal, como foi, por exemplo, o campus que eu vim diante de Ibatiba. Ou gasta-se o dinheiro e faz um espaço bacana, de harmonia, para as pessoas ocuparem ali, com sombra, faz uma quadra sem cobrir, bota uma quadrinha de areia ali, um campo. Senhores, o recurso é limitado. Acredito que, na época, quem decidiu pela melhor forma possível. Talvez outros faria diferente, né? Mas alguém pensou em valorizar a possibilidade de usar o espaço. Nunca encare como sendo uma coisa assim de proposital. É uma opção. Como nós vamos ter a opção aqui de fazer o restaurante, ou faz o prédio administrativo, ou cobre a quadra. Optaram por fazer primeiro, concluir o restaurante. Mas é uma questão administrativa, nunca com o intuito de querer, às vezes, prejudicar. Muito pelo contrário, é só para facilitar, mas é uma opção, é o que se tem no momento. Bom, eu estou aqui para ajudar. O que precisar de mim, pode contar, recebo bem, pode criticar também, 15 eu ouço, segundos. sem problema. Obrigado. Tem mais tempo, tem 10 segundos. Estou satisfeito. Professor Adriano, 4 minutos para suas considerações finais. Bom, pessoal, eu aqui à noite ministro aula só para o curso de licenciatura em Ciência da Natureza,
o qual a gente construiu com muito ardor, né, o PPC, e o fez rodar, e ano passado formamos a primeira turma. Outros aqui não me conhecem, então a maioria talvez não me conheça, né? Eu sei o quão difícil é trabalhar durante o dia e ter que vir para a escola e estudar à noite, porque essa foi uma verdade a qual eu vivi também. Meus pais eram muito simples e eu precisava de alguma forma de, depois de uma certa idade, né? Você precisa de começar a trazer renda para casa, velho, não tem jeito. Então era isso, eu tinha que trabalhar durante o dia e à noite fazer meus corre para poder tentar melhorar o meu conhecimento, e aí sim depois entrar numa universidade e, enfim, e aí traçar a minha carreira profissional, né? Primeiro estudantil e depois profissional ali de dentro. Então, eu sei que é difícil, tá? Quantas vezes tive que almoçar e jantar no RU? Não é? Então, acho que a construção, Paulo, desse restaurante pode trazer um pouco mais de aconchego para o aluno, pode trazer um pouco mais, principalmente do noturno, tá bom? Porque às vezes você chega corrido do trabalho e eu vou almoçar, ou melhor, vou jantar onde, né? Ou chega lá e vou ter que comer um salgado. Não, vamos lá. E mais ainda, prevê-se ainda um recurso da reitoria, tá bom? Para que custeie parte dessa alimentação para o aluno que não tem condição, para uma assistência. Então, tem todo um planejamento ali por trás disso para dar um pouco de mais dignidade para o nosso aluno. Então, acho que é essencial, sim, o restaurante, acho que é muito importante. É uma obra que já está começando, tá? É uma obra que está começando, a placa está ali na frente, a obra vai começar. É só uma questão de tempo agora, tá? De a gente poder ter o nosso restaurante. 2 minutos. Tá bom? Desculpa, me perdi. Desculpa. Então, tudo bem. Para além disso, né, a gente precisa... Desculpa, pessoal, me perdi mesmo. Espera aí. Isso. Pô, perdão. Tá bom, tem 2 minutos, calma. Agora eu entrei. Não, para, Robson. Então, assim, acho que é muito isso, tá? A gente precisa de trazer para vocês um pouco mais de... Isso, trazer um pouco mais para vocês ali de carinho nesse sentido. Sim, aí vai liberar o espaço aqui, que o Paulinho também comentou, né? Do espaço de vivências, né? Qualidade de vida na escola, né? Sim, isso é uma preocupação. Aquele espaço ali, se vocês assim o quiserem, eu assumir a direção, é um sonho, que lógico, tem que conversar para ver se esse sonho converge com outras pessoas, mas transformar aquele espaço num espaço de vivência para o nosso aluno, para o nosso servidor, um espaço também mais aconchegante. A gente precisa disso, trazer um pouco mais de carinho para vocês. Eu acho que isso é muito importante, para que a gente tenha forças para poder continuar nessa batalha de melhorar de qualidade de vida, nessa batalha de conseguir melhorar a renda da nossa família através do estudo, de mudar realidades, porque é isso que a escola, é isso que o IFE se propõe a fazer, mudar a realidade da vida de vocês. Olha, o ensino público federal mudou a minha realidade. Se não fosse a universidade, eu não estaria aqui hoje, não teria passado no concurso público. Então, acho que é essencial esse passo na educação. Para além disso, assumir dentro dessa instituição várias funções, vários cargos de gestão. 10 segundos. Sinceramente, eu me sinto pronto para assumir esse desafio. Eu me sinto pronto para representar vocês. Basta, no dia 12, digitar 3. Considerações finais. Posso ficar em pé, Robson? Pode. Candidato Bruno, o senhor tem 4 minutos, professor Bruno. Bom, pessoal, como a apresentação foi muito rápida, né? Eu sou Bruno Passigatti, então. Eu sou professor aqui, sou servidor desde 2012, agora eu vou falar com um pouco mais de calma. Eu sou o único dos candidatos que fui aluno, assim como vocês, com muito orgulho também, sou o IFES, né? Fui aluno do Campus Vitória, fui aluno do curso técnico concomitante. Então eu enxergo a realidade de vocês com muita propriedade, afinal eu venho daí de dentro. Também fui técnico administrativo, aos tais que estão aqui presentes, tive a honra de trabalhar com muito de vocês como TAI, né? E estou como professor, tive a experiência de trabalhar também em outro campus, fui professor
no Campus São Mateus, também trabalhei como coordenador lá. Atualmente eu sou coordenador do curso técnico em mecânica aqui. Então, naturalmente, a gente acaba não se vendo, né, aqui com o pessoal da licenciatura, do bacharelado e do técnico em eletrotécnica. Então, eu imagino que a pergunta de vocês, aluno, me dirijo aos alunos aqui presentes, por que eu votaria nesse cara? Eu nem conheço, eu nem tive aula com ele. Queridos, podem contar comigo porque eu estive aí deste lado também. E é com muito orgulho que eu estou do lado de cá. Então, sintam-se representados, tá? Vocês terão um parceiro na direção geral, né? Embora, aliás, vou até fazer uma ratificação, né? Eu sou o servidor efetivo mais antigo dentre os 4 candidatos, embora seja o mais novo em idade. Mas, então, vocês terão um parceiro. Aos professores que estão aqui, principalmente aos novos que não tiveram oportunidade de me conhecer e trabalhar diretamente comigo, me deem uma chance, pergunta para quem já trabalhou, pergunta para quem já teve a oportunidade, né, de estar lá na minha coordenadoria, lá na mecânica, né, pergunte ao pessoal da eletrotécnica, que tem, né, uma gama muito grande, temos muitos amigos, enfim, enfrentamos problemas muito similares. Aos tais que estão aqui, tenho um olhar muito carinhoso por vocês, eu sei da dificuldade, fui TAI por quase 3 anos, falo com propriedade sobre isso. Então, vocês terão um parceiro. A ideia da nossa gestão é que seja próxima, né? Que seja que a gente possa sentir um pouco mais. E a gente perdeu isso ao longo dos anos aqui no campus, infelizmente. Dentre essas questões, também ressalto a parceria muito bonita que fizemos, eu e a candidata a reitora, a professora Adriana, né, que foi a pró-reitora de ensino, né, ela foi também é técnica administrativa, ela acumula os 2 cargos, então, assim como eu, ela teve um olhar muito específico, muito próprio para todos os segmentos. Então, eu peço esse voto de confiança, tá? Então, é uma candidatura jovem, tem muita gente que está por trás, a gente tem muita responsabilidade, temos uma visão muito clara do que deve ser feito, do que dá para fazer, enfim, do papel que cada um tem aqui dentro da escola, da importância que cada um tem aqui, e é hora do IFES, do campus, retomar o protagonismo de Guarapari, que ele sempre teve e sempre tem que ter, porque nós somos protagonistas aqui. É uma honra muito grande dizer, sou o IFES, trabalho no IFES, fui aluno do IFES. Então, eu falo isso com muito orgulho, eu fui aluno assim como vocês. Eu fui aluno, assim como vocês, do concomitante. Então, tenho muito orgulho disso. Então, sintam-se representados. Não é a disputa do melhor professor, do melhor pesquisador, enfim. É a disputa para a gestão do campus, para o diretor-geral. Tenham um olhar muito cuidadoso, vocês são valiosos para o campus, vocês são todos valiosos para mim como diretor-geral. Então, no dia 12, vote 1 para a reitora e 1 para diretor-geral. Bom, e assim encerramos nosso primeiro debate. Desculpa. Tá vendo? Está querendo me podar. Na última candidatura, eu chamei um candidato de diretor e só... Você pode me chamar de diretor, Robson. Cometi o erro de justificar. Aí ele foi e multou e agora pronto. Estou ferrado agora durante 4 anos se ele for eleito, já viu, né? Professor Daí, o senhor tem 4 minutos, por favor. Gente, então... deve ser um saco ter que vir para cá toda noite, né? Para aguentar alguns professores chatos, professor que dá matéria que vocês não gostam, que vocês não entendem e que vocês sofrem, tá? E que vocês sofrem. Deve ser um saco, né? Como o Adriano disse, eu passei por isso. Eu brinco com os meus alunos que alguns reclamam, nossa, eu tenho 28 anos, eu sou velho. Só para vocês saberem, eu entrei na faculdade com 39 anos. Tá? Eu fiz uma faculdade particular e eu entrei na faculdade com 39 anos. Eu acabei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação e logo depois entrei no mestrado em economia. Fiz a faculdade de administração, fiz o mestrado em economia. Foi muito difícil, entrei na UFES, fui estudar na UFES.
Como o Adriano falou, eu comi muito no RU. Almocei muito no RU, jantei muito no RU. E durante o meu percurso na UFES, eu dava aula em 3 escolas, dava aula de matemática em 3 escolas. Eu não sou matemático, mas dava aula de matemática em 3 escolas. Fazia mestrado, e além de fazer o mestrado, eu trabalhava de madrugada no hotel. Eu dormia noite sim, noite não. Eu conto para os meus alunos, eu sou bom de contar história, né? Eu conto para os meus alunos que em 2 anos de mestrado, eu sofri 4 acidentes de moto, porque 4 vezes eu dormi em cima da moto. Aí, em 2010, antes de terminar o mestrado, eu entrei aqui como professor substituto. Eu não faço essa distinção que o professor Bruno fez, de que é efetivo, que não é. Não, para mim é tudo igual, é tudo professor, é tudo técnico, é tudo servidor 2 público. minutos. Eu tenho mais tempo de servidor público, Bruno. Eu entrei aqui no dia 2 de fevereiro de 2011. Eu estava em Petrópolis, me avisaram, você tem que estar aqui amanhã. Eu peguei o ônibus de Petrópolis, vim para cá, cheguei aqui. Não, a gente chamou para saber se você quer. Eu falei, já estou aqui. E no mesmo dia eu já fui para a sala de aula. E no dia 7 de agosto de 2012, eu fui efetivado como professor no campus Guarapari. Eu dou aula na administração, como eu já falei, dei aula na eletrotécnica, dei aula na eletromecânica, dei aula na engenharia elétrica. E eu dou aula só de coisa boa. Eu dou aula de matemática financeira, de estatística, de finanças. O pavor da administração, que é a pesquisa operacional, dou aula de finanças. Então, tudo que tem número é comigo. Dou aula de economia. Tudo que tem número é comigo. E por gostar muito de número, eu não sou muito chegado a gente, não. E esse não ser muito chegado a gente faz com que eu me esforce mais. E esse me esforçar mais faz eu ser diferente. Perguntem aos meus alunos, eu sei o nome de cada um dos meus alunos. Eu sei na sala de aula onde cada aluno senta. Eu sei com cada aluno com quem conversa, com quem interage. Eu sei a pesquisa de cada aluno meu. Nossa, foi rápido. Eu sei a pesquisa de cada aluno meu, então eu conheço os meus alunos, tanto do ensino médio quanto da graduação. E é por isso, gente, que eu quero conhecer também os outros alunos do campus. Hoje eu estou falando só para os alunos. É por isso que eu quero conhecer os outros alunos do campus. Eu quero tratar vocês, que não são da administração, como eu trato o pessoal da administração, como meus filhos ou netos. Muito obrigado. Posso encerrar? Estou perguntando. Estou até com medo agora. Estou até com medo agora de encerrar. Será que tem mais alguém que tem que falar, não, né? Bom, e assim encerramos o primeiro debate aos candidatos a diretor-geral do Campus Guarapari. Um agradecimento a todos. Muito obrigado. Boa noite. Doutor Eduardo, muito obrigado mais uma vez. Pô,